Meus amigos, minhas amigas, me cabe, durante esses 26 anos que a categoria do Trabalhador Cooperativa foi formada no dia 13 de dezembro de 1992, na cidade de Guarapuava, naquela oportunidade, sob a égide do artigo 8º da Constituição Federal, da Livre Associação, nós, trabalhadores de cooperativas, ousamos a nos desmembrar das outras categorias genéricas que nos representavam por afinidade. Nós éramos representados por 75 sindicatos no estado do Paraná, por 4 federações e 5 confederações em Brasília. A categoria dos trabalhadores de cooperativa somente no estado do Paraná. E naquela data, de dia 13 de dezembro de 1992, se reuniu 81 trabalhadores de cooperativa, de várias e diversas cooperativas do Paraná, e ousaram a criar um sindicato que pudesse sentar à mesa com os patrões, com cada cooperativa, que nós pudéssemos discutir o nosso ano de trabalho. Nós instituímos uma database, nós poder realizar a assembleia, extrair a pauta de reivindicação, quer dizer, as reivindicações dos trabalhadores, isoladamente de cada cooperativa, para que se submetessem cada cooperativa em mesa de negociação amigável inicialmente, administrativo no Ministério do Trabalho com mesa redonda e até para o final em mesa redonda junto ao Ministério Público do Trabalho. E, caso de insucesso, levar ao trabalhador o conhecimento e, no retorno dessa Assembleia, o trabalhador votar se aceitava a proposta patronal, se ia para dissídio, se ia para greve. Nesse período de 26 anos, realizamos 14 greves que foram aprovadas pelos trabalhadores. Nós, graças ao bom Deus, ganhamos todas as greves, vencemos todas as batalhas existentes. Mas nós sofremos impugnações judiciais de 75 sindicatos, que foram afortunados pelo patronal para que não deixasse a categoria existir. Fomos vencedores. Ganhamos em primeira instância, perdemos em segunda, vencemos em terceira e a palavra final foi dada pelo STF, dizendo que a categoria ela existe e é existente. Após isto, o Sintracop era o sindicato único no estado do Paraná. Um sindicato único. E nós tínhamos auxiliado a criação do sindicato, que se espelharam em nós e criaram em São Paulo, Alagoas, criaram sindicato em Minas Gerais, e no estado do Paraná, nós achamos por bem, o estado é grande, o estado do Paraná é enorme, são várias etnias diferentes, né? O Paraná é um estado que foi formado pelos imigrantes japoneses, italianos, espanhóis, poloneses, tchecoslováquios, enfim, um estado cheio de gente migratória que veio de outros países para cá, para o plantio do café, né, para a agricultura e assim sucessivamente. Mas tivemos também as migrações, que eram migrações internas do Estado do Brasil, que foram os imigrantes que vieram desses outros países para o Estado do Rio Grande do Sul, e de lá do Rio Grande do Sul eles vieram, pararam em Santa Catarina, descansaram e vieram para o Paraná. Então nós temos, assim, uma invasão de mineiros, paulistano, catarinense, rio-grandense, gaúcho, né? E tivemos nordestino também. Então nós temos um estado do Paraná que é dividido pelos rios. Se você pegar o rio Piquiri, do Piquiri para lá, até o sotaque é diferente. Do rio Piquiri para cá, o sotaque é diferente. Se até o sotaque é diferente, imagina a forma de pensar, imagina a forma cultural desse povo, desta gente, né? Se você pegar, já na região norte do Paraná,
que foram mais colonizados pelos paulistanos, os italianos que vieram para São Paulo e os filhos dos italianos vieram para cá. Então, nós vamos ter aqui também um outro tipo de etnia, né? Se você pegar a região de Paranavaí, já é uma região que foi colonizada pelos nordestinos, né? E, assim, nós resolvemos dividir o Sintracop em 6 sindicatos. Eu vejo sindicatos querendo tomar a base dos outros. Dirigente sindical preocupado em tomar a base dos outros. Não, o Sintracop foi um sindicato que, fazendo a diferença, se desmembrou-se em 6 sindicatos. Pegou em andamento uma federação criada, que já existia, e fizemos essa federação existir sem registro sindical, sem nada, e fizemos ela funcionar, que levou curso de formação profissional para todo o Estado do Paraná, se utilizando da estrutura dos sindicatos que nós tínhamos aberta. Formamos milhares de trabalhadores em computação básica, computação avançada, informática avançada e básica. Foram milhares de trabalhadores que se formaram e que hoje trabalham em cooperativa, trabalham em prefeitura, trabalham em banco, trabalham em vários setores da sociedade, da economia. Mas se formaram na preocupação do Sintracop, na época, da Revolução da Informática de 1994, que se acentuou no mundo do trabalho. E nós percebemos e tivemos a sensibilidade de perceber essa alteração, essa mudança. Era preciso colocar o trabalhador dentro da nova era do trabalho no mundo da informática. E assim nós conseguimos oportunizar gratuitamente para os trabalhadores e filhos dos trabalhadores a informática básica. Em seguida, demos a informática já mais complexa, onde pessoas começaram a utilizar o PowerPoint, começaram a utilizar os outros aplicativos que existiam, né, para o fim de ofertar aquela mão de obra mais especializada para os seus patrões, que foi a informática avançada. Também foram 18 cursos e atendemos e formamos mais de 15 mil trabalhadores em curso técnico, médio. Formamos trabalhador na área de segurança do ensino do trabalho, que faltavam esses profissionais, na área de radiologia, na contabilidade, né? Formamos trabalhador diversos cursos, enfermagem e tudo mais. Depois de uma ação desastrosa do Ministério Público contra nós, no EAD que nós promovimos, que foi até o ano de 2003, nós recebemos um basta do Ministério Público e um basta à Universidade Federal do Paraná para que não fizesse mais aquilo. E por que isso? Pelas brigas empresariais, minha gente. Já começou a existir o NOPAR, o EAD começou a ser algo extraordinário no Brasil, e o EAD, começado pelo Sintracop, numa conversa com o reitor da Universidade Federal do Paraná, encontramos um meio, através de antenas parabólicas, fazendo as salas de aula, e isso foi copiado pelo ministro Murilo Ringel, que era o ministro da Comunicação, e aí, daí no ano de 1997 e 98, começou-se a regulamentar o EAD. Quando o MEC regulamenta o EAD, o Ministério Público vem, não se sabe por quê, e proíbe a Universidade Federal de fazer o EAD. E, com isso, o programa do Sintracop caiu por terra. Mas foi bom, porque, assim, oportunizou a ter concorrência na formação do ensino técnico médio e na concorrência para a formação de tecnólogos, de cursos de tecnólogos, ofertado pelo Unopar, Unifil e inúmeras universidades que começaram a ofertar esse tipo de serviço, se bem que não mais público, mas sim privado. Claro, o Ministério Público estancou que o movimento sindical pudesse fazer isso a nível de Brasil, se os outros sindicatos, as outras federações nos copiassem, e isso seria uma ferramenta do mundo do trabalho, do mundo sindical. Mas como quem acreditou nisso foi apenas o Sintracop, infelizmente, o Ministério Público, com medo,
retirou esse troço e fez com que houvesse muita gente que se afortunasse e ficasse bilionários com isso. Mas também fez com que muita gente tivesse a oportunidade de fazer seu curso na sua casa, no seu computador, ou nas salas programadas, espalhado pelo Brasil inteiro, na longínqua Amazônia, longínquo Pará, no Nordeste, em tudo quanto é canto, né, o EAD, que é o ensino à distância, pudesse tomar musculatura. Então, nós não somos de dizer que o Sintracop foi o precursor disto e que não recebemos prêmio nenhum por isto, não estamos preocupados com isso. Se nos copiaram, parabéns, muita gente se beneficiou com isso. Também fomos precursor, o Sintracop, o Estadual Imperativo no Estado do Paraná, de outras modalidades que são copiadas hoje por todo mundo, né, as nossas jurisprudências, as nossas sentenças que iniciamos e ganhamos para o mundo do trabalho, e inúmeros advogados se enriqueceram com isso. Mas nós fomos o precursor. Recebemos medalha e prêmio por isso? Não. É que o mundo sindical, novamente, do país inteiro, não entendia a nossa mensagem. Criamos 6 sindicatos aqui no Paraná, juntamente com Minas Gerais, São Paulo e Alagoas, nós fundamos a Federação Nacional de Estadual Imperativo. E aí o papel de fazer a transformação da sociedade passou a ser a nível nacional. Hoje a Fenatracop é copiada em várias coisas que nós fizemos, que nos copiam. Por exemplo, discuti esses dias atrás, uma ação que nós entramos pela Fenatracop em 2010 para discutir o porquê que o trabalhador tem que pagar INSS no mês de dezembro, no seu 13º salário. Por que tem que pagar a FGTS? Por que tem que pagar encargos sobre o dito abono natalino? Nós entramos na justiça e dissemos que não existe abono nenhum, e nem muito menos 13º salário. Provamos na justiça que o trabalhador ele é surrupiado 3 dias no mês de janeiro, 3 dias no mês de março, 2 dias no mês de abril, 3 dias no mês de maio, 2 dias no mês de junho, 3 dias no mês de julho, 3 dias no mês de agosto, 2 dias no mês de agosto, 3 dias no mês de setembro, 2 dias no mês de outubro, 3 dias no mês de novembro e 3 dias no mês de dezembro, totalizando 28 dias. O salário é pago semanal, com 28 dias, mas apenas no Brasil. E tão somente no Brasil, o salário era pago no dia 31. Então, se o mês tinha 31 dias, se 4 semanas dá 28 dias, 3 dias foi surrupiado do seu direito de se receber. Então, nós entramos contra o reflexo disso para o cálculo do INSS, descontado na folha de pagamento do trabalhador, e principalmente no final do ano, com esse engodo, dizendo que é o 13º salário. Não, é apenas o pagamento dos dias que não foi pago nos meses anteriores. Em 2010, ganhamos essa ação. Para minha surpresa, essa semana, um grande causídico, um grande advogado, na minha casa, ele falou assim: rapaz, nós temos uma ação que eu vou entrar assim, assado, nos reflexos e tal, isso que tem, papapá. Tem uma federação que ganhou no STF isso. Eu falei, entra no computador, procure qual é essa federação. Ele entrou, os caras entraram em 2010, eu falei, veja quem que é o cara, veja qual é que é a federação. Encontrou Fenatracop, Mauri Viana. Fomos nós que entramos. Então, nós fomos o precursor disso. Começa a se colher esse fruto agora, no ano de 2019, porque agora é só fazer execução. Aproveita a sentença do STF e todo mundo ganha. Nós fizemos isso. Fenatracop fez isso. Fenatracop inovou ainda mais ainda. Veio trazer a discussão do empreendedorismo sindical. Lançamos o turismo na Feira do Trabalhador, estamos lançando a acupuntura móvel em todos os locais de trabalho para diminuir o número de doença ocupacional.
para que o trabalhador suporte a trabalhar sem dor, aproveitando uma medicina milenar que é a acupuntura auricular. Na série do turismo, na série do trabalhador, é outra eloquência que nós temos conversado em muitos nos anos anteriores, mas o pessoal não entenderam como é que era o jogo. Fizeram até lei para isso, mas vieram para fazer outro tipo de coisa. Botamos o pingo no i e começamos a botar isso em experiência. Vai se levar ainda mais 1 ou 2 anos, até que nós consigamos convencer o mundo sindical disso. Eu ainda não consegui convencer a diretoria da FENATRACOP. No sindicato que nós fizemos no estado do Paraná como modelo, eu também não convenci, nem na acupuntura e nem também no turismo, meus dirigentes sindicais locais. Então, você nota a dificuldade que o mundo do trabalho tem. Os próprios diretores nossos aprovam na minha frente, mas pelas minhas costas fazem de tudo para atrapalhar os programas. Por quê? Porque não acreditam. Então, eu tenho mais um ano de 2019 para poder ensinar, primeiro ao nosso público, para que nós possamos nos tornar exemplo em 2020 para o resto do Brasil. Como vai acontecer, como sempre aconteceu, provavelmente em 2019 outras categorias vão se aproveitar de tudo isso e vão fazer, entendeu? E vão passar na nossa frente. Existe registro de patente sindical? Não existe. Mas quem começou fomos nós. Né? E está aí para todo mundo copiar. As nossas negociações coletivas, quando a FENATRACOP senta na mesa e negocia, é copiado pelos outros sindicatos, que desavergonhadamente copiam, mas criticam a FENATRACOP. Mas esperam os beicinhos abertos, as negociações da FENATRACOP para sair copiando. E ainda fica gosmeando e falando um monte de asneira e bobagem. FENATRACOP, quando ela saiu do seu registro, dia 7 de abril de 2009, nós fizemos um congresso, no mês de outubro, na cidade de Dourados, no Mato Grosso. Reunimos 5 mil pessoas lá na frente. E aprovamos 53 pontos de atendimento no Brasil inteiro, que exatamente é os pontos onde estão as cooperativas e os trabalhadores cooperativos. Demos sustentação para isso tudo. Delegacias foram transformadas em sindicato. Sindicatos foram se regularizados, foi conseguido seu registro sindical. A categoria foi se organizando e está hoje organizada em quase todo o território nacional. Precisamos ainda no estado do Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Acre, Tocantins, criar o sindicato dos trabalhadores cooperativos. Mas no restante do Brasil está criado, está fomentado uma entidade que se orgulha em fechar quase 4 a 5 mil acordos coletivos de trabalho no país inteiro, todo ano. Uma entidade que se orgulha em dizer que os patrões o detestam. Se orgulhamos em dizer isso, que quando o patronal nos detesta, significa que não somos pelego. Se outras categorias nos detestam, significa que nós estamos no caminho certo, porque o caminho que eles trilhavam e trilham não é o caminho que nós queremos percorrer. Esse sindicato, Sintracop, e os que fizeram escola com o Sintracop e formaram a FENATRACOP, e que ainda permanecem na FENATRACOP, são os sindicatos que você pode dizer que ajudaram a fazer a história da categoria. Estamos agora num novo ano. Num ano de uma esperança muito forte para a nova governabilidade que terá nessa nação. Muitos dizem que será o caos. Será uma mudança de paradigma também. Porque quem ganhou a eleição com 57 milhões de votos defendeu o liberalismo, não só o liberalismo novo, não, o liberalismo na sua essência. O fim do controle do Estado, a diminuição do trabalho, do tamanho do Estado, da vida das pessoas, a venda de estatais,
o fim da Previdência Social Pública, o fim da saúde pública do SUS, o fim dos encargos sociais no salário dos trabalhadores, para oportunizar o patrão a gerar emprego. Esse é o discurso. Somos contra? Muito pelo contrário. Me diga qual é a regra do jogo. Se a regra do jogo é o liberalismo, o Sintracop e a Fenatracop pegará na mão de cada trabalhador e iremos atravessar esse banhado. Iremos botar nossas próprias regras. Iremos encaminhar junto com vocês na defesa intransigentemente do seu interesse, do interesse dos trabalhadores. Trabalhador em cooperativa, fique tranquilo, nós temos um histórico de camuflagem, temos um histórico de metamorfose. Nosso interesse é os trabalhadores, nosso interesse não é político, não é partidário, nosso interesse não é escuso. Nosso interesse é estar em par e passo com vocês, trabalhadores. Estar remando junto com vocês nas horas boas e também nas horas ruins. Atravessamos esse país um momento que faltava mão de obra. Foi quando nós mais melhoramos nosso salário e nossas condições de trabalho. Vivemos uma derrota do que foi conquistado a duras penas e um retrocesso total nos últimos 3 anos. Mas, mesmo assim, nós continuamos as negociações coletivas, os congressos, as assembleias. O ataque sofrido pelo movimento sindical para se acabar, a Fenatracop se antecipou 2 anos antes. Nos preparamos para a guerra e pode-se dizer que vencemos a guerra. Porque hoje, até o patronal está copiando a portaria 001 da Fenatracop no sistema tributário único, sindical, para que nós tenhamos a nossa autossustentação, para manter abertas as portas do sindicato dos empregados, e agora o patronal nos copia também, como sempre nos copia. A Central Sindical CSB, que teve o nosso congresso na cidade de Palotina, no dia 18 de março do ano passado, também procura uma fórmula da autossustentação no movimento sindical. E a cada dia que passa, a Central Sindical vai percebendo que esse é o caminho para todos os sindicatos. Quando isso estiver instituído no Brasil inteiro, para todos os sindicatos, vai surgir tal advogado, tal personalidade, tal ministro, tal não sei o que tem, que assim o fez. Porque, como eu disse anteriormente, não se há patente na evolução sindical no nosso país. Nem vou dizer que foi outros que fizeram isso, que idealizaram isso tudo, mas quero dizer para vocês que fomos nós, está sendo nós, e somos nós que estamos perfeitamente em sintonia com a evolução do mundo do trabalho. A nossa forma de comunicação também deverá de mudar no ano de 2019 e os anos seguintes. A nossa forma de conversar com você, trabalhador, de conversar com os sindicatos, será de maneira mais profícua. O Sintracop sempre foi um sindicato avante à sua frente. Quando nós dizíamos que os sindicatos precisavam trabalhar muito na questão da informática, chamavam nós de louco. E nós trabalhamos isso. Utilizamos programas de televisão, programas de rádio, chamavam nós de louco. Hoje tem vários fazendo isso aí. Só que hoje isso já não encanta mais o trabalhador. Hoje encanta o trabalhador é o mundo das redes sociais. E é nelas que nós vamos entrar para conversar com você. De pé de orelha, nós e vocês. A comunicação será direta. Ora, mas isso vai ser muito mais barato. O aparato de uma tropa de choque é muito caro para levar um jornalzinho, para um trabalhador pegar o jornalzinho, rasgar e jogar fora. Nós iremos utilizar esses mesmos recursos, mas investindo no recurso chamado redes sociais. É lá que nós vamos trabalhar os WhatsApp, os Facebook, os Twitter, saber tudo que houver e as novas invenções que vão chegando no mundo de comunicação.
Estaremos atentos para levar informação diretamente para cada um dos trabalhadores, dos 400 mil que nós temos no Brasil, dos 34 mil trabalhadores que tem o Sintracop e o Sintrascope no Paraná. É bem verdade que nós atravessamos um ano complicado, um ano difícil, mas eu quero dizer que não foi um ano totalmente difícil, foi um ano de reafirmação e ponderação e luta. Não paramos de lutar durante nem um minuto. E o ano de 2019 será a colheita do que nós plantamos em 2017 e 2018. E esperamos que essa colheita se traduza em resultado proativo no teu salário, nas tuas condições de trabalho. O Sintracop deverá de chegar no mês de junho do ano que vem, que é a nossa database, o Sintracop, que é um sindicato copiado por um monte, que não confesso, mas é copiado, devemos chegar com praticamente 5 a 6 orçamentos das delegacias e seu custeio guardado em poupança, para enfrentarmos prolongadas greves, prolongados debates. Estaremos capitalizados para enfrentar os nossos desafios. Com os nossos dirigentes sindicais, neste ano, que aprenderam na diversidade, no sofrimento, no calar dos seus silêncios, das suas dificuldades financeiras, também estão preparados, porque eles foram imunizados a saber que a luta é pelo trabalhador. Não estamos preocupados em modernismo de sindicato. Que a sede tem que ser bonita, que o carro do sindicato tem que ser carrão, que não sei o quê. Não. Nós chegaremos em junho com 5 orçamentos garantidos e guardados. Vamos enfrentar os maiores desafios nossos. Principalmente se o Ministério do Trabalho for extinto, principalmente se o mercado não abastecer internacional a comprar os frangos, os suínos, os bovinos, soja, nós sofreremos esse desmando aqui também. E aí o aumento salarial estará fracassado na cabeça do governo. Na nossa cabeça, querem continuar com a mão de obra existente, terá que pagar o que deve ao trabalhador. Não só inflação, mas também com aumentos reais, que consigamos recuperar o que perdemos nesses 3 anos de desmando econômico nesse país. Do toma lá da cá feito em Brasília, da corrupção escondida que não foi denunciada. Desses 3 anos. Não estou falando de corrupção de compra de triplex e nem de sítio. Triplex e sítio é muito pouco para dizer que um presidente da República tenha sido ladrão. Mas não estaremos nesse debate. Não vamos trazer esse debate. Mas o que perdemos nesses 3 anos de governo Temer e o pouquinho da Dilma, mais um ano, está sendo no seu poderio de compra que você perdeu. Veja o que você comprava há 4 anos atrás e veja quanto que você está conseguindo comprar depois de 4 anos. Reflita o quanto que você perdeu. De maneira sutil, de maneira que você nem percebesse. Mas tão logo botaram na cadeia o ladrão, o presidiário, tão logo caçaram a doida, a gasolina era R$ 2,60, dela baixou para quase R$ 5,00. A taxa de juros de banco, também que falam que caiu para inglês. Veja o quanto seu cartão de crédito estão te cobrando. Veja o quanto estão te cobrando para você pegar o teu vale alimentação e trocar no mercado. É 6, 7, 8% estão cobrando hoje. Nós iremos equacionar isso. Promessa jurídica para o próximo ano. Iremos acabar com esse negócio de roubarem do seu salário R$ 35,00 para te pagar o teu salário. Observe o teu limite de pagamento.
E você vai ver que a cada vez que você recebe o seu salário, o banco que você escolheu para ter sua conta te toma de você R$ 35 e o teu patrão não informa isso. Mas é teu patrão que autorizou o banco a te tomar esses R$ 35. Estaremos no próximo ano, na esfera jurídica, entrando com vários demais, quase todos cooperativas, estaremos com ações coletivas para defender o seu interesse, o interesse da sua família, o interesse da sua cooperativa e garantir a sua empregabilidade. Custe o que custar, estaremos par e passo com cada trabalhador. Meu muito obrigado e a todos que tenhamos um ano com boa esperança. Se a coisa for difícil, nós iremos atravessar o banhado junto com vocês. Obrigado.